Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula. Foram quase 11 horas de julgamento. A sessão começou às 2 da tarde de ontem e terminou já na madrugada desta quinta-feira. O primeiro a votar foi o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, que negou a concessão do habeas corpus. O Código de Processo Civil, aplicável à espécie, pela incidência do artigo 3º do Código de Processo Penal, prescreve, em seu artigo 926, que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Após o voto de Fachin, o ministro Gilmar Mendes, que seria o 8º a falar, tomou a palavra. Ele pediu para antecipar o voto porque tinha uma viagem marcada para Portugal. Gilmar foi quem abriu a divergência e defendeu o habeas corpus de Lula, dizendo que o Supremo não pode ceder a pressões. Se um tribunal for se curvar a isso, presidente, é melhor que ele desapareça. É melhor que ele deixe de existir. Em matéria criminal, a coisa mais sensível, julgar segundo o sentimento da rua. Não dá, presidente. Não dá. Não é possível. E eu não preciso ir muito longe nisto. Os nazistas já defenderam isso. A ideia do Volksgeist vai ser absorvida num sentido perverso. A proposta de Gilmar Mendes era para que a pena só começasse a ser cumprida depois que a condenação fosse confirmada em terceira instância, no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Na sequência, votou o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator Fachin, negando o habeas corpus. Ele rebateu a tese de que autorizar a prisão de condenados em segunda instância levaria a um caos no sistema carcerário. Porque são presos definitivos e presos provisórios antes da decisão de segunda instância. Agora, é inegável que se não uma posição ou outra não reflete, e aqui é uma afirmação, não reflete realmente o aumento ou diminuição do número de presos no sistema penitenciário, é inegável que de 2016 a 2018, o retorno desse posicionamento tradicional do Supremo até 2009 refletiu muito no efetivo combate à corrupção. Após o ministro Alexandre de Moraes, votou Luiz Roberto Barroso. Ele também acompanhou o relator e ampliou o placar para 3-1 contra a concessão do habeas corpus. Não é com espírito punitivo, sou contra vingadores mascarados, sou contra punitivismos em geral. É preciso cumprir o devido processo legal e respeitar o direito de defesa. Mas isso é muito importante se estabelecer no Brasil, porque as palavras perderam o sentido. Devido processo legal não é o que não acaba nunca. E garantismo não significa que ninguém nunca é punido por coisa nenhuma, não importa o que tenha feito. Depois da fala de Barroso, veio o voto mais aguardado, o da ministra Rosa Weber. Pouco depois das 7h30 da noite, ela rejeitou o pedido dos advogados de Lula. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator, a quem renovo minhas homenagens, denegando a ordem. É como voto, senhora presidente. Após o voto decisivo de Rosa Weber, veio o ministro Luiz Fux, que confirmou as expectativas e também negou habeas corpus. Agora, onde está na Constituição a impossibilidade, a interdição de execução de um acórdão condenatório que confirma a sentença condenatória, que acolhe uma denúncia antecedida de um inquérito? É uma presunção de inocência que não tem um mais termo fundamento científico a não ser essa ratio da Declaração Universal. Ou seja, considera-se presumidamente inocente um homem até que ele seja considerado culpado. Isso faz sentido. Com o voto do ministro Luiz Fux, o placar chegou a 5-1 contra o habeas corpus, mas na sequência vieram 4 votos a favor de Lula. O primeiro foi de Dias Toffoli, que defendeu a tese de Gilmar Mendes de só permitir a prisão depois da condenação em terceira instância. O Superior Tribunal de Justiça, pelo mandamento constitucional, ele não é somente aquele que uniformiza a legislação federal, mas ele também uniformiza a jurisprudência. Na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski criticou a possibilidade de que Lula seja preso antes do trânsito em julgado da sentença. Hoje é um dia paradigmático para a história desta Suprema Corte. E a avaliação desse dia eu deixarei
para os especialistas, para os historiadores. Mas é um dia em que esta Suprema Corte colocou o sagrado direito à liberdade em um patamar inferior ao direito de propriedade. Assim como Ricardo Lewandowski, o ministro Marco Aurélio aceitou o habeas corpus e também aproveitou para fazer críticas ao Supremo. Meu dever maior não é atender a maioria indignada. O meu dever maior, porque somente assim se avança culturalmente, é tornar prevalecente a lei das leis, a Constituição Federal, que precisa, se é que queremos melhores dias no Brasil, ser amada um pouco mais por todos os brasileiros. O placar ficou em 5-4 depois do voto do ministro Marco Aurélio. Quem empatou o julgamento foi o decano Celso de Mello. É preciso que fique claro, bem claro, que esta Suprema Corte, senhora presidente, não julga em função da qualidade das pessoas ou de sua condição econômica, política, social ou funcional. E este julgamento transcende a figura pessoal da parte interessada, o ora paciente. Com o placar empatado em 5-5, o voto de Minerva seria da presidente Carmen Lúcia. Mas o advogado de Lula, José Roberto Batóquio, tentou uma última cartada. Pediu que a ministra não votasse por ser presidente do tribunal e citou um pedido semelhante feito por Luiz Roberto Barroso quando era advogado de Cesare Battisti. Nos casos de habeas corpus, especificamente o parágrafo único deste dispositivo do artigo 146, dispõe que no julgamento de habeas corpus proclamar-se-á, na hipótese de empate, decisão mais favorável ao paciente. A presidente Carmen Lúcia submeteu o pedido do advogado à votação do plenário e os ministros decidiram que ela poderia sim dar o voto de desempate. A ministra negou o habeas corpus, decretando a derrota de Lula. Tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. Depois do voto de Carmen Lúcia, quando o julgamento se encaminhava para o final, o ministro Marco Aurélio propôs que a liminar, concedida há 2 semanas e que impediu a prisão de Lula, não fosse cassada imediatamente, mas só depois da publicação do acórdão e dos julgamentos de eventuais embargos apresentados pela defesa. Diria que há uma maioria temporária, porque, tendo em conta a ressalva do entendimento pela ministra Rosa Weber para votar nas declaratórias, essa decisão não é, por enquanto, uma decisão definitiva do Supremo. Mais uma vez, houve uma votação entre os ministros, mas a sugestão de Marco Aurélio Mello foi rejeitada. Após quase 11 horas, o resultado foi proclamado pela ministra Carmen Lúcia. O Supremo Tribunal denegou a ordem nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, numa parte menor, e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que concediam a ordem. Agora, Lula poderá ser preso assim que estiverem esgotados os recursos na segunda instância, o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele ainda tem direito aos chamados embargos dos embargos de declaração. Esse recurso precisa ser apresentado pelos advogados até a próxima terça-feira. Pois é, e ontem foi uma grande cobertura aqui da Jovem Pan. A Jovem Pan transmitiu absolutamente tudo e a nossa audiência continua alta. Muita gente já nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã, as repercussões. Joseval, professor Vila. Muito bem, a advertência de Marco Aurélio Mello agora no final é muito importante. A decisão de ontem foi temporária, não é a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as 2 ações declaratórias de constitucionalidade sobre o mesmo tema ainda pendentes. E por que o ministro fala isso? Porque foi 6-5 a favor da prisão logo após a decisão de segunda instância, antes do trânsito em julgado, porque a ministra Rosa Weber votou ontem pelo princípio da colegialidade. E contra sua própria consciência,
como os jornais de ontem publicaram, inclusive textos de suas votações anteriores. Ou seja, a ministra Rosa Weber, se fosse uma ADC, é o que o ministro Marco Aurélio está sugerindo, em que o debate foge a esse princípio da colegialidade, porque volta por inteiro o debate do texto e do tema, seria 6-5 a favor dos que entendem que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie a execução da pena. Isso tem sido as manifestações dela como pensamento. Agora, ela vota em homenagem à corte pelo princípio da colegialidade. Isso é comum. Eu ressalvo a minha posição, mas voto assim em razão do princípio da colegialidade. Então, isso vai voltar a debate. E não é estranho, porque isso parece uma gangorra. O Supremo já decidiu de uma forma e de outra, e está debatendo o que decidiu há 2 anos. Então, não é definitiva. A posição ainda vai voltar a debate agora numa reunião da Corte, no plenário da Corte, sobre 2 ADCs, 2 ações declaratórias de constitucionalidade, que a ministra-presidente não quis botar em votação antes, que era o pedido de Marco Aurélio. Mas certamente, como nós sabemos, como destacou hoje o desembargador Thompson Flores, nós ouvimos agora há pouco, ele lá de Porto Alegre, falou que isso tem que ser pautado ainda este ano. Portanto, voltará toda essa questão a debate. E aí é capaz de durar 22 horas, viu, professor? Primeiro acho não que 11. Parabenizar a edição, porque não é fácil editar uma sessão que começou 2 da tarde e foi até às 1:45 do dia seguinte e tal. Quer dizer, então de parabéns, a edição selecionou os principais momentos. Segundo, o ministro Marco Aurélio não se refere aos homens da mesma forma como se refere às mulheres. A forma como ele se dirigiu a Rosa Weber e a forma como se ele dirigiu a Carmen Lúcia, ele não se dirigiu aos ministros homens. Gozado, né? O senhor é machão com as mulheres. Com os homens, o senhor mia. Não é verdade? Eu percebi. Eu ouvi toda, fiquei assistindo e eu fiquei, quando possível, observando os gestos. Quando a câmera abria, eu fazia questão de observar todos vocês, né? Porque eu discordo dessa corte, discordo de toda essa estrutura. Foi um teatro mambembe. E o senhor é um péssimo ator. Agora, tem de registrar a forma como desrespeitosa como o senhor se dirigiu a presidente da Câmara, dizendo que foi presidente do STF, que é uma ordem, vale lembrar, é político, não tem nada de jurídico, tudo político. Só decidir assim por causa da pressão das ruas. Se não fôssemos nós, a história seria diferente. Então, o senhor falou em relação à ministra Rosa Weber de um jeito que não falou com, por exemplo, o Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes. Por quê? O senhor é valente só com as mulheres? Então, segundo ponto. Interessante isso. Eu observei o senhor. Fiquei vendo. Observei o senhor também quando a ministra Rosa Weber teve mais um intervalo, acabou de dar seu voto. O senhor ficou indignado. Começou a falar com o Ricardo Lewandowski, o jurista da Rodo Franco Polenta, né? Aí começaram se levantaram e imediatamente foram conversar com Celso de Mello. Celso de Mello livrou Zé Dirceu da cadeia, hein? Não podemos esquecer, nos embargos infringentes, quando ele livrou o Zé Dirceu e citando juristas que estavam à direita de Gengis Khan. Meu Deus, eu lembro que o Jô Soares, vou falar, me ligou em seguida, naquele dia, horrorizado com a citação que o senhor fez do ministro da Justiça do governo Médici, né? Alfredo Buzaide, que tinha perseguido dezenas, centenas de artistas, intelectuais, jornalistas durante o período mais terrível do regime militar, inclusive ao próprio Jô Soares, e o senhor citou como se fosse um democrata. Ele falou que vergonha, e lembrou de fatos da vida dele, né? De quando foi perseguido pelo então ministro da Justiça, o tenebroso Alfredo Buzaide. Mas para voltarmos à sessão,
né? É bom sempre a gente falar esses fatos, que recordar é viver, principalmente no Brasil. Aí a sessão foi indo, um teatro, né? Porque o Dias Toffoli dá medo, ele parece um mordomo de filme terror. Ele e o Temer, você não entra numa sala só tiver os dois, né? Porque ele fez um implante e agora ele tá com cavanhaque, tudo para se preparar para ser ministro. E com um blazer preto, parecia, olha, realmente, por sinal, Dias Toffoli, você não falou como fez a reforma da sua casa. Eu não esqueci. A reforma da casa, estranhíssimo. Não bate os valores que você recebe com os valores da reforma, né? Preciso explicar a todos os brasileiros, porque eu pago o seu salário. Assim como do João Plenário, que foi embora para Portugal. Foi embora para Portugal, sem nenhum problema, né? Eu pago o salário dele, você paga que nos ouve. Por a gente trabalha, se mata. Eu fiquei ontem até 1 da manhã. Trabalhando. Ele tava no avião dormindo, tomou champanhe antes ainda, né? Tava dormindo o homem. Agora, você acha que nós queremos isso para passar uma decisão de segunda instância, precisar milhões ir às ruas, redes sociais, o pessoal batalhar? Chega um teatro mal feito, tudo ensaiado entre eles. Você percebia que estava tudo ensaiado, que eles tinham combinado. Agora, tem de dar um voto de louvor a ministra Carmen Lúcia. Ela dirigiu muito bem a sessão. As provocações baixas, especialmente do Marco Aurélio, foram muitas, dizendo que ela manobrou, que ela não colocou tinha de colocar a ação de constitucionalidade, que ela não teria colocado, que ela fez uma manobra, que era para particularizar no Lula. Tentou provocá-la várias vezes, perdeu. Porque ela foi, nesse sentido, serena, foi muito tranquila. Porque é duro dirigir aquele bando. Não é fácil. Não é fácil, mas ela teve firmeza e era uma mulher. E aí o Marco Aurélio não gosta, né? Porque, volto a dizer, e as gravações estão aí, né? Ele não se dirigiu aos seus pares masculinos da mesma forma como se dirigiu a ministra Rosa Weber e Carmen Lúcia. Registre-se.